Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é Fabiano Oliveira e hoje faremos algumas observações, alguns comentários sobre um impactante e excelente livro, Transevolução, a era da iminente desconstrução da humanidade, escrito por Daniel Estulin. Nascido no ano de 1966 e é jornalista por formação, porém como escritor se destaca pela profunda e ampla pesquisa do Clube de Bilderberg, ou do Grupo de Bilderberg. Grupo este criado no ano de 1954 e é composto por indivíduos e famílias muito poderosas, que atuam em diversos setores da economia no contexto mundial, planejando e executando os caminhos da humanidade. São 7 partes, prefácio, 5 capítulos e pós-fácio. No prefácio, o autor traz a informação muito interessante de uma reunião que ocorreu no ano de 2005 nos Alpes da Baviera com membros do Clube de Bilderberg. Tais membros: presidente do Federal Reserve, presidente do Banco Mundial, presidente do Banco Central Europeu, presidente do Fundo Monetário Internacional, um alto executivo do Banco Santander, um representante do Banco Estatal Inglês, um representante do Banco Interalfa, um consórcio de grandes bancos europeus, ex-ministro de Portugal, um representante da família mais poderosa da Suécia, a Rainha Beatriz da Holanda, e, finalmente, David Rockefeller, que dispensa apresentações. Percebam que o império financeiro, os bancos, estão muito atuantes, foram muito atuantes nessa reunião. Então, essa reunião, como ápice, levou à construção de um relatório. E esse relatório foi fundado com 3 pilares. O primeiro deles é o pilar econômico, e aqui, aspas, a reunião foi em 2005, 2007, 2008, houve a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Seria só coincidência? Fecha aspas. O segundo pilar é a questão de recursos naturais, com o voal da preocupação ambiental, muito ligada à questão econômica. E por último, a preocupação com a superpopulação. Sempre é cotidiano, é rotineiro nestas reuniões de pessoas muito poderosas, clubes e sociedades secretas, esta preocupação, a preocupação com a superpopulação. O capítulo 1, o autor aborda o tema economia, e o núcleo central do capítulo é em relação ao poderio do império financeiro, dos bancos, das instituições financeiras. Também faz uma breve observação em relação ao capital especulativo, que em 1973 deixou de ter a vinculação na emissão de moeda com a produção de bens, sejam eles de consumo ou bens intermediários, e também com o lastro em ouro. Então, este aspecto fez com que muitos países acabassem por acelerar o processo de bolha da dívida pública, ficando ainda cada vez mais dependente desse capital especulativo do império financeiro. O capítulo 2, com o título Conspiração Genética, o autor aborda 2 aspectos fundamentais. O primeiro deles é o aspecto alimentar e toda a sua cadeia, desde o fornecimento de insumos
não mais do que 10 empresas, né, de fertilizantes e de produtos agroquímicos para produzir alimentos. Ele migra para a questão do transporte e da comercialização desses grãos e dos alimentos, o que ele chama de Big Six. Daí ele faz um link com a Casa de Windsor, da Inglaterra, né, muito centralizado. E finalmente ele cai na questão da industrialização. Ali ele abre um aspecto interessante para raciocinar, para pensar, que seria, segundo o autor, a introdução de substâncias ou elementos que possam vir causar uma esterilização a médio e longo prazo, ou até outros eventos, tais como doenças. Bom, o segundo aspecto é a questão farmacológica, da indústria farmacêutica. E ele narra, neste capítulo 2, um evento que aconteceu no final dos anos 70, deflagrado por uma organização muito famosa, que não posso falar as letras, né? Mas é aquela que começa com O, depois com M e depois com Cicidrilha, talvez assim, tá? Vocês vão entender. Essa organização executou um projeto de pique-pique em massa no final dos anos 70 no continente africano para erradicar a varíola. E, coincidentemente, no início dos anos 80 surgiu uma doença nova no continente africano, né? Eu acho que vocês vão entender qual que é a doença, né? Começa com A e acaba com S. Então, o autor levanta essa dúvida muito interessante que faz o leitor pensar sobre esse projeto, né, que algumas organizações, alguns que são dominados por alguns clubes, têm com a humanidade. Bom, o capítulo 3º traz como título Programação das Massas, mas poderia muito bem ser Reprogramação das Massas. Lembremos que para implantar uma nova crença, primeiro há de se destruir a crença antiga. Então aqui o autor destaca a importância dos meios de comunicação, inclusive das redes sociais. Porém, a televisão é o mais importante, né? A questão da repetição, a questão da utilização de determinadas cores, de símbolos, de músicas, o fornecimento da notícia em determinado horário que o telespectador está mais receptivo. Então tudo isso é abordado nesse capítulo, muito interessante. O principal objetivo realmente é desracionalizar, é infantilizar, é idiotizar o telespectador para ser mais facilmente manipulado, obviamente. Então, esse processo de repetição, esse processo de inversão de palavras, de ordem de palavras num título, a questão da não notícia e sim da opinião hoje está muito mais presente na questão da televisão. Então tudo isso é bem interessante nesse capítulo 3 da obra Transevolução. O capítulo 4 tem como título Exploração Espacial e o autor narra a questão principalmente da evolução da tecnologia devido à corrida espacial, principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Então, 3 são os aspectos que me chamam a atenção. O primeiro deles é a questão do projeto DARPA. O projeto DARPA é um projeto desenvolvido pelo Pentágono e tem como objetivo a produção de um super soldado. Recordam de Robocop, 1987? Recordam de
O Soldado Universal, 1992? E por último, recordam do filme Capitão América? São relações que nós precisamos realmente fazer. O segundo aspecto é a questão da nanotecnologia. A nanotecnologia, no momento que nós estamos atualmente vivendo, nos faz refletir em relação a um evento, ao pique. Segundo o autor, a nanotecnologia pode ser utilizada para a seleção natural. Sim, no seu livro ele relata que nanobots ou nanorobôs podem sim causar a morte devido a questões que aparentemente podem ser naturais, tais como infarto do miocárdio e AVC. Outro fator em relação à nanotecnologia é que a evolução da tecnologia pode sim, ou poderia sim, segundo o autor, produzir insetos que possibilitariam dispersar agentes biológicos letais. E a última coisa que me chama a atenção nesse capítulo, o último aspecto, é a questão da manipulação genética, da produção de agentes letais, tais como híbridos de diversos vírus. Por exemplo, um híbrido de ebola com SARS, um híbrido de parainfluenza com poliomielite, um híbrido de peste bubônica com ebola. Então isso também chama muita atenção em relação ao avanço tecnológico propiciado pela exploração espacial. Bom, finalmente convergindo para o capítulo 5 com o título Transhumanismo, o autor procura conduzir o leitor a alguns aspectos bastante interessantes. Algumas coisas, alguns fatos relatados chamam a atenção. O primeiro deles é que, no ano de 2012, uma reunião em Moscou com o título Congresso Internacional Global Future procura relatar alguns aspectos que farão parte do cotidiano da humanidade, tais como o transplante de cérebros, que, segundo o autor, já está disponível para alguns privilegiados. Alguns, talvez, membros de algumas sociedades secretas ou de alguns grupos muito poderosos. Ele traz outros aspectos interessantes, que é em relação à inteligência artificial. Daí eu, Fabiano, relaciono com 2 filmes. O primeiro deles é O Exterminador do Futuro, quando o ser humano criou a inteligência artificial e foi dominado por ela. E o segundo deles é Matrix, onde o ser humano se integra à rede de internet. Muito interessante. O outro aspecto que me chama a atenção é em relação à transferência de consciência. O autor narra, e eu faço aqui um link com o Neuralink. Talvez alguns já tenham ouvido ou lido. Que, conforme a evolução, o ser humano receberá um chip que poderá fazer download de informação quando fisicamente morrer,
esse chip poderá ser transferido para outra pessoa. E aqui eu faço outro link com um filme muito legal também. Chappie. Desculpem a minha pronúncia. Chappie. Procurem aí. Então, este capítulo é o capítulo que converge todas as informações trazidas pelo autor, que faz com que o leitor realmente utilize as suas correlações, enxergue o que está acontecendo ao seu redor para não ficar simplesmente dentro de uma ostra, dentro de uma bolha da sua própria realidade. Finalizando os comentários e as observações em relação a esta magnífica obra Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, de Daniel Stolin, certamente entre as 10 melhores que já tive contato hoje. Recomendo muito e fazendo uma rápida retrospectiva. Então, capítulo 1, Economia, o poder econômico, todos os aspectos econômicos envolvidos na condução da sociedade. Capítulo 2, Conspiração genética, a questão da indústria farmacêutica e da indústria alimentar e as possíveis induções a alguns comportamentos e manipulações genéticas. Capítulo 3, Programação das massas através das mídias, principalmente televisão. Capítulo 4, Exploração espacial, os avanços tecnológicos que propiciaram uma convergência entre máquina e homem. E, finalmente, capítulo 5, Transhumanismo, que é a união da tecnologia e do ser humano convergindo para alguns aspectos previamente planejados durante todo esse tempo por alguns determinados grupos, entre eles o Clube de Bilderberg, narrado pelo autor. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, desculpa a demora, não era a minha intenção. Se gostaram, compartilhem, recomendem, se inscrevam, ativem o sininho aí e fique com Deus e que Deus nos proteja, porque nós vamos precisar.